Olá, meu querido e minha querida, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um estudo da lição de número 11 da semana. O título da lição é José, o Mestre dos Sonhos. Já peço a você que se inscreva no canal aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua classe, a sua lição da Escola Sabatina, o seu grupo, a sua igreja e as demais pessoas que querem crescer espiritualmente estudando a palavra do Senhor. Bom, a lição, o verso para memorizar da lição dessa semana diz lá, se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 19. Os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. O interessante da lição da semana é que ela vai mostrando a história de José. E não qualquer história, mas uma história que abrange uma boa parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 37 ao 50, falando sobre a narrativa desde o nascimento, o crescimento, a infância e o desenvolvimento de José, quando foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito até virar governador. Mas bom, a lição dessa semana vai falar especificamente sobre pontos familiares e sobre todo o começo da trajetória de José para a gente tirarmos lições importantes de crescimento espiritual. Como eu falei para você, comprei uma boa parte do livro de Gênesis a lição. Aqui na introdução de sábado, já está nos dizendo que ele ocupava, no caso essa história ocupa um espaço no livro de Gênesis de que qualquer outro patriarca, no caso a história da família de José. É uma história que abrange uma grande narrativa dentro do livro de Gênesis, tirando lições, proveitos e também ensinamentos preciosos. E a lição aqui vai começar falando sobre José sendo o sonhador. Destaca dois pontos principais: que Deus cumpre as suas promessas, e segundo, que ele pode transformar mal ou maldição em bem ou em bênção. Quer dizer o que? Que a gente vai vendo ao longo da história da vida de José e dos seus irmãos, os relacionamentos deles e com Jacó mesmo, nos altos e baixos, nos erros e nos acertos, Deus estava ali cumprindo as promessas, fazendo que coisas impossíveis tornassem possíveis, tornando o mal que era feito a José em bem ou em bênção para ele e as pessoas à sua volta. E agora, aqui no estudo da lição, vai ser falado sobre, principalmente o começo da lição aqui, hoje vai falar sobre a nos apontar sobre José sendo um sonhador, que significava literalmente mestre dos sonhos. Era um apelido que ele era lhe dado ironicamente pelos irmãos, porque ele vivia tendo sonhos de que iria governar, de que iria ser acima dos outros, queria ser exaltado, que tinha todo um simbolismo, mas seus irmãos não entendiam, achavam que era uma falácia, achavam que era uma forma dele se mostrar que era mais importante do que os outros, porque os irmãos, cada um tinha uma atividade, e José, por ser basicamente o filho da velhice, ele tinha certos benefícios com Jacó, isso irritando muito seus irmãos. E aqui nós vamos ver que por mais que a gente fale sobre os sonhos, que José era um especialista, José entendia bem porque ele não só recebia, ele entendia e interpretava os sonhos proféticos, mas também ele realizava em sua vida. Aqui a gente vê uma analogia completa de que José foi preparado para interpretar corretamente os sonhos, entender o que significava. Ele era conduzido por Deus não só nessa fase, não com seus irmãos, como também no Egito, servindo o próprio faraó, identificando os problemas do Egito e trabalhando através dos sonhos para fazer com que naquele período de escassez de várias coisas, o Egito fosse referência através dos sonhos e da direção de Deus nos sonhos com José no comando. E aqui a gente pode ver que a lição vai mostrar que a providência de Deus é confirmada apesar da maldade e da perversidade do coração, mostrando que, por mais que os seres humanos, nós ou os irmãos de José naquele período tentassem fazer mal contra ele, contra os propósitos de Deus, Deus sempre prevalecia contra a maldade, contra a perversidade do homem, porque Deus era Deus em qualquer lugar. Deus foi Deus com José, com seus familiares, Deus foi Deus com José sendo cativo, sendo vendido como escravo, e Deus foi com José na cela, assim como Deus foi na casa de Potifar, assim como Deus foi também no palácio quando ele se tornou governador. E a gente vai falar bastante sobre isso ao longo dessa semana. Então que a gente possa crescer espiritualmente com essa lição sobre José, a família, os dramas e os problemas que teve, mas o crescimento espiritual da trajetória de José, que possa também nos inspirar a entender que Deus tem sempre planos maiores para nós, que as suas promessas não falham e que Deus sempre transforma maldição em bênção ou mal em bem. Basta a gente confiar plenamente no seu poder e na sua capacidade. Até a próxima lição, então.
Ao longo dessa semana, contamos com você aqui no canal